A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu fui tocado pelo Senhor a trazer uma palavra sobre as questões do que realmente nos importa em questões de crescimento espiritual. É claro que o assunto é bastante grande no sentido de ter tanta pluralidade de entendimento, mas eu quero trazer um entendimento sobre a questão dos saduceus e dos fariseus, na questão do fermento, né? Aquele texto de Mateus 16, Marcos 18, Lucas 24. Dá um entendimento sobre essa questão toda e o que acontece no dia de hoje. Será que no dia de hoje a gente pode ser influenciado por fermentos de fora, assim, de outras pessoas? Porque a gente não tem fariseu, não tem saduceu, mas tem pessoas com esse entendimento ainda, com esse espírito que mais atrapalha a nossa vida do que ajuda, né? E isso, por incrível que pareça, pode estar muito perto de nós. E nós queremos aqui trazer um entendimento sobre isso. Vamos começar orando para a glória do Senhor Jesus Cristo? Pai, nós te agradecemos pela vida, somos gratos a Ti por tudo, pedimos perdão pelas nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pensamentos, palavras e atitudes. Se nós machucamos ou ferimos alguém por conta de um ato ou de uma palavra, nós pedimos perdão, Senhor, liberamos perdão e recebemos o Teu perdão. Acima de tudo, que o Teu reino, a Tua graça e a Tua majestade esteja sobre as nossas vidas através da Tua misericórdia. Nos esclarece, à luz da Bíblia, tudo aquilo que é a palavra de Deus para os nossos corações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando todas as famílias e todos os ouvintes neste Brasil e até fora do Brasil, onde esta palavra poderá chegar para abençoar as nossas vidas debaixo da autoridade do nome de Yahushua HaMashiach, o Eterno. Amém. Eu quero deixar registrado aqui que nós lamentamos com profundo pesar o falecimento do nosso pastor Queiroz, lá em Canaã dos Carajás, no sul do Pará, onde ele fazia um trabalho muito bonito de evangelização, de salvação, um homem muito devotado ao evangelismo. Nós tivemos uns anos com ele lá, junto com o Ministério Água Cristalina, e essa semana ele faleceu, mais precisamente ontem ele faleceu, e é algo triste, mas nós sabemos que Deus, ele toma para si os seus servos no momento que ele quiser, que toda honra e toda glória para Jesus, amém? Nós ficamos tristes, mas aqui gratos a Deus por ter visto um homem que dedicou a sua vida ao Evangelho, e aqui eu deixo a minha gratidão por tudo que ele nos tratou bem na sua casa, nos cuidou, nos momentos que nós ficamos lá, que o Água Cristalina fez uma missão no Pará, e nós conhecemos muitos lugares através daquele homem, uma fé tremenda. Deus abençoe a pastora Markelly, a Esther, o Davizinho, o Felipe, que são os filhos, e a esposa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que tem algo muito maior a acontecer na vida de vocês, pela graça do nome de Jesus. Queridos, na íntegra aqui, o livro de Mateus, capítulo 16, versículo do 6 ao 12, diz assim: Jesus disse-lhes: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles arrozoavam entre si, dizendo: e por que não nos provemos de pão? Jesus, percebendo isto, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre não vos terdes provido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Alcofas significa cestos, na palavra traduzida. Nem dos 7 pães para 4.000 homens, para 4.000, de quantos cestos levantastes? Como não entendestes que não falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que ele não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Queridos, hoje nós vivemos um engodo muito grande de doutrinas e doutrinas e doutrinas, e o fulano da igreja tal diz que a doutrina verdadeira é a dele, que ele criou, que ele recebeu isso como revelação, que o Espírito Santo falou só para ele, não falou mais para ninguém, que
porque o fulano fundou o ministério, porque este é o ministério verdadeiro, a igreja de Deus na terra. É muita coisa, né? E muitas vezes isso causa muita dúvida, machuca muitas pessoas. E só tem um detalhe aqui que tem que ser observado por todos. Essa doutrina, ela está baseada nos fundamentos que a palavra nos realiza como um entendimento. Se ela estiver dentro da palavra, da sola scripta, que é a palavra de Deus, que é a palavra inerrônea, que é a palavra que não pode ter equívoco, que é a palavra que nos liberta de todos os dogmas, que é maior do que qualquer outra coisa, que excede a paz do entendimento do homem e todas as outras coisas possíveis, se estiver fundamentada, esta palavra, ela veio de Deus. Mas se foi algo criado por homem, por fábulas, literaturas bonitas, boas palavras, boa persuasão, oratória, homilética, exegese, irmãos, esqueça isso. Isso é muito bonito, isso é muita letra. Mas onde é que está a espiritualidade daquilo que a realidade da vida vai nos cobrar? Então aqui começa um texto no qual Cristo lembrou, né, os seus discípulos das duas multiplicações de pães que ele fez, né? Houve duas multiplicações de pães, depois você toma nota de João capítulo 6, do próprio livro de Marcos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9, vai falar sobre isso. Aí vem o versículo 10, vai repetir esse texto. Vem Lucas capítulo 12, o versículo 54, vai falar sobre isso. Eu tinha falado sobre Lucas 24, ali já é o término das últimas instruções de Cristo para as nossas vidas. Mas aqui fica algo muito maravilhoso acerca daquilo que nós já fomos advertidos. Tem crente hoje que parece que busca mais ter conhecimento nas heresias e nas coisas erradas que estão acontecendo no mundo. Ele fica ali como se fosse um desconfiômetro 100% ligado. E se alguém erra, ele está ali para colocar em xeque o ministério do irmão, para trazer conflitos para o irmão, para disseminar fofoca, contenda, para ser testemunha de algo que traga escândalo e vexame para a igreja. Parece que os crentes hoje estão esquecendo que Cristo já nos advertiu acerca de todas essas coisas. E nós queremos aqui deixar bem subentendido que o diabo, ele trabalha na perspectiva de destruir a verdade com pseudas verdades, que são mentiras. E é muito triste o crente hoje que cresce na graça e no entendimento da sua própria conduta, não da conduta de Deus, da conduta da palavra, segundo a palavra do apóstolo Pedro. 2 Pedro 3:12, 3:18 vai nos dizer que nós devemos crescer na graça e no entendimento do Senhor Jesus Cristo. Quanto nós temos gastado o nosso tempo para nos alimentar da palavra genuína, desta palavra que nos cunha o entendimento da verdade. Hoje nós vivemos um período que, se o nosso irmão cai, parece que as pedras mais pesadas estão nas nossas mãos, que somos os diretos dessa pessoa. Ministérios estão falindo no sentido de estarem negligenciando o amor, o perdão, a liberação deste perdão genuíno, e as pessoas estão dioturnamente saindo dos seus ministérios, procurando igrejas para que comporte ele no sentido que ele entende a palavra de Deus. Olha, irmãos, o entendimento de ser admoestado, a disciplina, é para corrigir, para nos curar, não é para nos matar, nem nos afastar da igreja. O fato de ser disciplinado da igreja não significa dizer que você perdeu a sua salvação ou você está sendo excluído da igreja. Hoje tem pastores que amaldiçoam as pessoas e excluem ela do corpo da igreja como se ele tivesse morrido na cruz e tivesse pagado a conta do pecado daquela pessoa, derramando seu último sangue. Na verdade, isso tudo não passa de charlatanismo e de heresia de supostas pessoas que assim ultrajam o evangelho, inventando coisas que não existem. E por que essas coisas acontecem? Porque nós não conhecemos a palavra e tão pouco aqueles que conhecem querem verdadeiramente ensinar. Por exemplo, eu falo aqui neste vídeo, que vai ter 30 ou 35 minutos de duração, pouquíssimas pessoas assistem, porque é longo, se perde tempo com coisas que não edificam, mas aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai nos fazer crescer, isso atrapalha de verdade a nossa vida. E eu quero dizer para você que o nosso tempo ele tem que ser
empregado, ele tem que ser colocado naquilo que Deus vai nos trazer edificação, transformação. Hoje as pessoas brincam com esse entendimento e são fermentos dentro da igreja. Piadas são disseminadas. Mulher cobiçando fulano, o homem cobiçando a mulher dentro da igreja. Esse tipo de coisa é imoralidade. Deus não se agrada disso. Irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo prega doutrina, fala sobre vaidade, fala sobre costume, fala sobre religiosidade, fala sobre posicionamento, fala sobre ter caráter, personalidade que te identifique com aquilo que Deus nos mostra na palavra. Se não está na palavra, meu irmão, pode ser a maior pessoa, o maior amigo, a melhor coisa. Não aceite, só aceite aquilo que estiver na palavra. Inclusive o que eu te falo hoje aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, tome como nota, analise à luz das Escrituras se está dentro da palavra, porque o Espírito irá testificar com cada um de nós acerca da verdade que esse Espírito nos traz, que é o conhecimento de Deus. Romanos capítulo 8. Todo o capítulo 8, leia, é maravilhoso. Às vezes eu dou um versículo aqui, você só vai lá no versículo, lê o capítulo todo, que é para você ficar com texto e contexto, para nada virar pretexto para a sua vida. Os crentes saíram à caça para encontrar defeito nas pessoas. Ah, porque o pastor é isso, porque o missionário é isso, a diaconisa fez aquilo. Irmão, vai orar pelo seu irmão, crie vergonha na sua cara de verdade. Vai entregar a sua vida, a sua família para Jesus, deixa Deus moldar princípios que exerçam autonomia de identidade. É tão vergonhoso quando alguém chega na tua casa e diz: irmão, vamos ali naquela casa, irmão, vamos ali. O que está acontecendo, meu filho? O irmão está com problema ali, está possesso, outro está doente. Não vou não, porque Deus não manda eu ir. É assim que crente responde hoje. Todas as semanas eu tenho saído de casa praticamente para ir atender casos de possessão, de pessoas que estão doentes, de pessoas que estão passando por problemas psicológicos, problemas mentais, problemas de distúrbios emocionais, síndrome do pânico, depressão, ouvindo vozes, desejo de suicídio. É muita coisa. E em todas essas coisas, nós somos mais do que vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em todas essas coisas, irmão, olha a palavra de Deus, a sola escrita. Olha o que esta palavra maravilhosa nos diz acerca desse entendimento. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Que palavra sobrenatural. Que palavra maravilhosa. Que palavra. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 2 Coríntios 13:8. Esse versículo eu tenho mais de 30 anos decorado na minha mente. Nada podemos contra a verdade a não ser a favor da própria verdade. Então, se nós estamos cheios do poder de Deus, estamos cheios da repreensão do Espírito Santo, nenhum de nós vamos ser pedra de escândalo, muito menos de tropeço para a vida dos irmãos. Esse assunto de se deixar ser levedado por conversas, aqui é o fermento, que o fermento ele tem o poder de multiplicar a massa, e essa conversa estranha que não vem de Deus, Deus está dizendo assim: coma pão sem o fermento, sem mistura de ninguém, porque o maná que eu quero te dar é um maná que é santo. O Israel passou 40 anos comendo esse maná, meu irmão. Todo dia tinha pão na padaria de Deus e era entregue para eles. Toda manhã, quando amanhecia, eles iam lá, estava o pão depositado no orvalho e eles comiam. O apóstolo Paulo fala algo interessante sobre o assunto, que ele diz assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda uma massa? Livrai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo do 6 ao 8. É nos recomendado que aquilo que um dia nos trazia ingredientes para preencher os bolos que nós fazíamos não é mais aceitado nesta vida nova, que nós não vivemos mais segundo a carne, nem mais
agora pela vontade do Espírito, por isso que não há condenação em nós, Romanos 8:1. É muito triste, irmãos que estão dando ouvido para ouvirem coisas que não agradam a Deus, estão dando seus olhos para verem coisas que não trazem edificação para a alma, os seus pés se apressam para correr, para fazer coisas horrendas diante do Senhor, né? Depois toma nota de Provérbios, capítulo 6, versículo do 12 ao 19, tem lá as coisas que Deus abomina e mais uma coisa que ele detesta, que ele não entra no entendimento, muito menos nosso, ainda mais de Deus. Pessoa que se sente bem fazer o mal para os outros. Tem pessoa que quando sabe alguma coisa, o pastor caiu, sai espalhando para todo mundo, parece que ele é o porta-voz, né? Ele pega certos entendimentos da Bíblia e sai disseminando como se ele tivesse respaldado. Quer ver um aqui que fala sobre isso? Só para você dizer assim, poxa, o missionário hoje tá falando umas palavras duras. Não é dura, meu irmão, é porque nós temos que viver segundo o entendimento da palavra, e esta palavra, ela tem entendimento para nos fazer crescer e sermos maduros. Irmãos, tem hora que nós crentes, nós temos que ficar calados, por conta de não sermos escândalo, nem sermos ponte para escândalo. Isso não significa ser covarde, isso não significa omitir certas coisas, isso significa não trazer vexame para o reino de Deus. Simplesmente isso. É muito triste isso, mas é verdade, meu irmão. É muito triste, mas é verdade. E eu digo com toda a sinceridade para os irmãos, porque Cristo está no controle da nossa vida. Cristo é o nosso milagre, é a nossa restauração. Amém? Olha aqui, Efésios capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torto, né? Nós temos que condenar as obras das trevas, de verdade. O irmão fez algo errado, que está trazendo prejuízo para sua família, chega ele e condena. Olha, esse pecado aí não pode mais acontecer na tua vida, não. E vamos conversar, vamos melhorar isso, meu irmão. E o irmão vai ser tomado ali pelo aquele espírito de arrependimento, porque vai ver Deus falando na sua vida e ele vai dizer a verdade, irmãos. Eu pequei contra os céus, vou pedir perdão. E Deus, ele vai entrar com justiça aí. Porque se confessar os pecados, ele é fiel e verdadeiro para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Também em Provérbios 28:13, que diz: quem camufla os seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e abandona, esse alcançará misericórdia. Olha outro texto aqui do apóstolo Paulo. Eu acredito que é Timóteo. Eu estou aqui falando isso, irmãos, e o Espírito Santo vai me dando os textos. Porque nós conhecemos os textos, estudamos já, e Deus vai nos dando esse entendimento. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 20, diz assim. Primeiro 19 aqui para entender o contexto. Não aceites acusação contra o presbítero, a menos que seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Olha o que a Bíblia está falando, que nós devemos repreender as pessoas na frente das outras pessoas, ou seja, de pessoas que têm o mesmo entendimento espiritual, de pessoas que têm o mesmo entendimento de fé. Não repreender as pessoas na frente de pessoa que não conhece o evangelho, não sabe por que aquilo conheceu. Aí vai virar uma confusão muito grande, porque o entendimento diz que nós temos que ser sábios até para repreender. Olha a mensagem de Mateus 18:15, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o particularmente. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Particularmente. Olha o outro caso, 16. Mateus 18:15 ao 17. Olha o 16, diz assim: se não te ouvir, leva ainda contigo leva 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. 17. Se ele não os escutar, dize-os à igreja.
E se também não escutar, a igreja considera-o como um gentil ou publicano. Gentil e publicano aqui, no tempo que Jesus estava falando esta palavra, era para aqueles que não tinham compromisso com a verdade. Ou seja, Jesus veio para o judeu não quis nada com Jesus, e ele, mesmo assim, usava aqueles que tinham a fé, a inteligência de compreender que ele estava pregando o evangelho e trazendo a sã doutrina naquilo que era o costume. E eles consideravam os gentios e o publicano como a pior raça que não tinha compromisso de nada, né? Isso é muito delicado de falar, porque nós vamos ter entendimento aqui que nós temos que denunciar as coisas, mas com sabedoria e, acima de tudo, levar em consideração o que pode ser escândalo ou não. Mateus no capítulo 18, 7 e Lucas 17, 1, a Bíblia vai dizer que os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles pelo qual o escândalo vier a acontecer. Escândalo vai acontecer todo o tempo, não tem para onde correr. Esteja preparado para ouvir isso, mas esteja preparado também para orar. Orar mais pelo seu irmão, orar mais pelo seu dirigente, pelo seu pastor, pelo missionário, pelo irmão de missão, pelo presbítero, pelo diácono. Meu irmão, não interessa cargo. A unção que Deus te deu quebra o jugo desigual de toda e qualquer maldição, de todo e qualquer pecado. Esta unção está na vida de todo servo que busca verdadeiramente ter princípio de palavra. Mas abordar esse tema não é tão simples assim. Porque muitas vezes quem vai corrigir a pessoa tem que estar íntegra, santa, justa e diante dos olhos do Senhor perfeita. Aqui entra um detalhe muito grande, meu irmão, que geralmente Deus permite certas coisas acontecer e muitas das outras coisas são os homens que decidem fazer, e nós temos que ter percepção o que Deus permitiu e o que foi que o homem quis fazer. Deus não manda ninguém pular no fogo. Aí você vai dizer, foi Deus que permitiu? Não, meu irmão. Existe entendimento para todas as coisas. Existe a vontade de Deus e existe o desejo do homem de fazer aquilo que não é a vontade de Deus. E Deus nos deu livre-arbítrio para o homem. Depois que aceita Cristo, esse livre-arbítrio, a gente já vai ter um outro entendimento, porque viver a vontade de Deus é muito melhor do que viver a minha vontade, e há de convenhamos que todos nós crentes deveríamos pensar assim. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, ele deixa isso muito explicado, ao ponto de ser considerado prisioneiro de Jesus Cristo. Queridos, o que você faz quando você sabe de algo? Você vai logo espalhando, você vai logo chorando, comentando, orando? O que você faz de verdade? Mas eu quero dizer para você que o que nós fazemos faz toda a diferença no mundo espiritual. Semana passada eu chorei por um amigo nosso, por conta de ter tido uma conversa maravilhosa com ele, e eu percebi que Deus precisa realizar nele algo muito edificante. E existem conversas que só são nossas juntamente com Deus e os anjos que estão ali de testemunha e o mundo espiritual que sabe disso. Aprenda, meu irmão, a esperar mais no tempo certo daquilo que as coisas vão acontecer. Pare de criticar mais as pessoas. Pare de olhar mais para aquilo que te levou a cometer tal situação. Quero trazer Davi como exemplo aqui, um homem que tinha sangue nas mãos, mas era um ungido do Senhor, um homem que matou o marido de uma mulher para ficar com ela, mas era um escolhido do Senhor. Você viu o que aconteceu com Davi, você viu as consequências terríveis que aconteceram na vida de Davi. Vocês viram as consequências terríveis também que aconteceram na vida de Jacó, onde os filhos lhe contaram uma mentira, que o filho que ele amava, que era José, que até então era o mais caçula, depois nasceu Benjamim, que foi o caçula, né? Aquele homem ficou triste, acabou a vida daquele homem. Lembra da trajetória toda de Jacó, que é onde, juntamente com a sua mãe, entraram ali em concordância e ele teve o direito da primogenitura colocada nele, não em Esaú, seu irmão. Amém? Olha as consequências que ele passou. Mas olha o que Deus fez e o que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu. Inclusive, eu e você somos descendência, porque ele disse que todas as famílias seriam abençoadas perante a sua palavra, perante a sua justiça. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 12,
versículo 4. Vamos ler esse texto para a glória de Jesus Cristo. Gênesis, aliás, é versículo 12. Deixa eu lembrar bem a memória aqui. Gênesis 12. Gênesis 12, 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que palavra maravilhosa! Nós somos abençoados por conta que Deus quis nos abençoar. Em toda essa palavra maravilhosa. Em toda esta palavra vinda do trono do Senhor. A mesma palavra está no livro de Gênesis 48, do versículo 3 ao versículo 7, onde Deus também deixou uma bênção para aqui José. Estas palavras maravilhosas. Eu oro a Deus para que esta palavra ela possa te trazer realização. Mas continuando aqui no entendimento de Mateus, no capítulo 16, a Bíblia ela diz que nós já estamos precavidos, ou seja, de sobreaviso, avisados, alertados, admoestados, ensinados, disciplinados quanto a esta questão de pessoas que vão ser escândalo, que vão trazer esses princípios negativos para o nosso meio. A realidade é, nós estamos preparados para salvar esta pessoa com um bom testemunho? Será que a palavra de Tiago, capítulo 5, vamos lá para Tiago 5:20, uma palavra aqui somente, Tiago 5:20, será que esta palavra verdadeiramente ela está fazendo parte da nossa caminhada? Olha o que diz aqui, Tiago 5:20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Será que nós estamos tendo sabedoria para trazer palavra para uma pessoa entender e ela sair do erro sem com que este erro gere tantas coisas negativas? Porque a consequência vai acontecer, meu irmão. E a consequência ela faz parte daquilo que foi o objeto direto, ou seja, a nossa ação, aquilo que nós produzimos como manifestação de ação, isso gerará uma consequência. Há um ditado que diz que para toda ação há uma reação, e é verdade. Para tudo que nós fizermos tem uma consequência no mundo espiritual que se desencadeia aqui no mundo material. Então nós estamos aqui nutridos por palavra de salvação. Como é que nós vamos tratar isso? Sabendo que a Bíblia diz que nós temos que denunciar. Sabendo que a Bíblia diz que nós, até falar que certas coisas que essas pessoas falam são torpes. O que é torpe? É palavra podre, palavra que não pode estar na boca do crente hoje. Como é que nós vamos lidar com isso com sabedoria? É orando e pedindo uma estratégia de Deus para que isso não nos torne ser cúmplices passivos ou ativos, ou muito menos ser covarde, porque Apocalipse 21:8 diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Eu creio que Deus tem algo muito maior a nos ensinar com tudo isso. Agora, a lei da semeadura é algo que todo homem e toda mulher vai colher. Isso o que nós plantarmos também nós vamos colher. Quem planta adultério, prostituição, traição, é doído isso. Vai ter que confessar, vai ter que falar, vai ter que abrir o coração. Se quiser entrar no céu. Se não quiser, esconde o teu pecado, fica camuflado aí. Tu nunca vai alcançar misericórdia. Vai chegar um dia que tudo vai apertar. Essa falsa sensação de poder, de conquista, de que tu é o cara, que você, mulher, é a dona de tudo, vai cair por terra. Irmãos, a Bíblia é enfática e categórica em dizer que nós temos que confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Não existe meio termo. Ou confessa e abandona, ou jamais vai alcançar misericórdia, muito menos ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo, nos qual nos lava e nos purifica de todo engano. Infelizmente, nós somos duros, nós somos muito rápidos em condenar as pessoas
que era para sermos tardios nessa situação. Quantos relacionamentos são destruídos? Quantos ministérios estão caindo por terra por conta de toda a questão que envolve o mundo espiritual estar desmoronando por conta das atitudes erradas? Irmãos, o diabo, ele nunca, preste bem atenção, o diabo nunca vai se dar bem com o crente que fala a verdade. Ele pode armar cilada, fazer o que ele quiser. Ele não vai se dar bem, porque a verdade é algo que sustenta e salva o ser humano. Tanto é que João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade que Jesus é o único Salvador, é o caminho, é a vida eterna. E não existe meio termo. Ou entra no céu com Jesus, ou jamais conhecerá a eternidade com Deus. Jamais. Se nós conhecermos essa verdade verdadeiramente, nós seremos livres. João 8:36. E a verdade é esta, que Jesus se doou por cada um de nós. Cumpriu ali no madeiro, se doando, porque é o Salvador de todo aquele que nele crê. Não irá perecer, mas terá a vida eterna. João 3,16, 1 João 3,16 também, 1 João 3,20. É tanto versículo bonito e maravilhoso acerca do entendimento do que é Cristo para a nossa vida, que isso é algo que nos fará crescer cada vez mais. Para finalizar esse entendimento, não fique ouvindo muitas coisas, nem fique espalhando certas coisas. Ouça as coisas, observe e fique calado. Peça a resposta de Deus. Deus pode usar até você para ser o homem ou a mulher de correção que Ele vai usar como instrumento para trazer salvação para o teu irmão que errou. Vamos nos juntar mais em oração. Vamos olhar mais para aquilo que Cristo representa para nós. Vamos colocar em prática a palavra de Deus. Nós temos que entender, meu irmão, que muitas coisas... Quem são os fariseus e os saduceus desses dias que querem nos colocar coisinha na cabeça, outros entendimentos? Eu prego um evangelho que está na Bíblia aqui, ó. Na Bíblia. Eu batizo em nome de Jesus, está na Bíblia. Assim como você que pratica outro entendimento que está na Bíblia, eu não te critico, está na Bíblia aqui, ó. Eu sigo o modelo apostólico daquilo que os apóstolos realizaram. Eu sigo o fundamento e estou fundamentado em tudo aquilo que é doutrina apostólica, porque eu entendo que os apóstolos tiveram o melhor professor, e este professor é Jesus Cristo de Nazaré, que os comissionou ao ide e fazer discípulos em nome de Jesus Cristo. Nenhum homem faz discípulo seu. Pastor que diz, o meu discípulo, você não morreu na cruz. Quem morreu foi Jesus. Discípulo, a Bíblia fala que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer ver como é verdade? Olha como a palavra é maravilhosa e está ao nosso entendimento. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está aqui, meu irmão. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Aqui o texto não vem falando discípulo, mas vem dizendo que se pregue o arrependimento em meu nome, ou seja, é tudo no nome do Senhor Jesus Cristo que nós temos que fazer. Vamos completar esse entendimento aqui. Eu acredito que o livro de Lucas, capítulo 24, 47, vai falar algo também muito parecido sobre isso. E nós temos que entender que os discípulos são de Jesus, não são nossos. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos,
e ao seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas são testemunhas. Lucas 24, 46, 47, 48. Após eu terminar este vídeo, eu vou deixar bem no final dele um texto que fala sobre a questão de fazer discípulo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto está inserido de muitas maneiras, de muitas formas de compreender que discípulo é de Jesus. Discípulo é de Jesus. Nós devemos fazer sim discípulos, mas na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, quanto à questão de ser imitado por tudo aquilo que nós crescemos no reino de Deus, a Bíblia também nos manda imitar os nossos pastores, imitar a Deus, imitar Jesus Cristo, né? De tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que está na vontade de Deus. Amém? Que esta palavra fique no seu coração, que você tenha entendimento, não se deixe ser misturado por conversas, por coisas. Amém? A igreja está passando por problema? Dobra o joelho e vai orar. Pastor errou? Dobra o joelho e vai orar pelo pastor. Teve algum problema relacionado a alguém que saiu, que não se entendeu direito? Vai orar. Nunca seja o porta-voz de coisas que Deus não quer. É o diabo que quer usar você como um veículo de destruição para aquilo que Deus criou bom, perfeito e agradável para a glória do seu santo nome, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, te guarde, que não há derrota, que te derrote e me derrote no nome do Senhor Jesus Cristo, que nascemos para vencer. Essa semana seja maravilhosa, que o poder de Deus esteja com você e todas as coisas sejam possíveis na autoridade do nome de Jesus Cristo. Se você crê, o sobrenatural acontece. Levante a tua mão e diga: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode ser o maior profeta da sua geração, da sua casa, da sua família. O que você está esperando? Deus é contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.